Olá, turma. Vamos comentar hoje sobre vetores e matrizes. Eu não vou me estender sobre as definições, até porque a gente já viu isso em lógica de programação e vimos agora em programação estruturada também. Mas, a grosso modo, o vetor é uma variável que pode armazenar mais de um valor simultaneamente, uma variável unidimensional, e uma matriz é um vetor com mais de uma dimensão. Cada um dos elementos é armazenado em uma determinada posição do vetor, que é referenciada por um índice. E é através desse índice que a gente vai buscar a informação daquela posição ou até fazer uma troca do valor daquela posição. Então, assim, vamos supor que o cara precisa utilizar no aplicativo dele nos meses do ano, né? Ele precisa acessar os meses do ano, né? Então, eu tenho esse códigozinho básico aqui, tá? Onde o usuário vai digitar, ele vai aparecer aqui a informação pedindo para que o usuário digite o mês e aqui vai aparecer o número do mês, de 1 até 12. E à medida que o usuário for digitando, o que ele digitar vai ser armazenado na posição do vetor, em ordem, certo? Então, vamos executar aqui. Pronto. Janeiro. Vou colocar só as iniciais. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Pronto. E aqui a saída, né, com os 12 meses. Tá? Mas se os 12 meses são sempre os mesmos meses, são sempre as 3 primeiras letras da mesma coisa, por que eu vou deixar isso na mão do usuário, já que é algo que não é mutável? E eu deixando na mão do usuário, ele pode cometer o erro na hora de digitar e sair algum negócio desse errado aqui. E quando ele estiver usando o aplicativo dele, que for buscar a informação no índice do vetor, ele ter digitado errado. Então, por que não fazer com que o sistema automaticamente faça isso, joga as informações, né? Então, vamos aqui para esse segundo aqui, código, okay? Onde eu coloquei uma sequência aqui, né? A variável foi criada, o vetor, e para cada elemento aqui, cada posição do vetor, eu tenho um elemento aqui que vai ser inserido, tá? Então, ele vai rodar linearmente essa sequência aqui e vai adicionando esses valores a essas posições do vetor. Depois a mesma linha de saída aqui para a gente verificar. Vamos executar. Pronto, está aqui a saída, tá? Eu tive mais linha de código daqui para cá, mas em contrapartida eu tenho a certeza que está certo isso aqui, porque o programa está fazendo sozinho, não está tendo a intervenção do usuário aqui, tá? Mas aí não ficou muito grande. Por que quando eu estou trabalhando com variáveis tipo inteiro, double, boolean, eu posso simplesmente colocar um igual e dizer que atribuir um valor para aquele vetor? Eu não posso fazer isso com, desculpa, aquela variável, eu não posso fazer isso com um vetor? É claro que pode. Vamos fazer agora. Como é que a gente declara um vetor, né? O tipo, que vai ser string, o nome, que eu já dei aqui. Okay. Eu não vou colocar a quantidade de elementos que a gente geralmente coloca aqui. Vou deixar sem nada. Vou colocar um igual. Abrir e fechar chaves. E agora eu vou digitar os nomes aqui. Sempre entre aspas cada um deles, porque cada um é um elemento à parte. Se você fizer tudo entre aspas completo, vai ficar um único elemento. Maio, junho, julho,
novembro, dezembro. Normalmente a gente não coloca depois desse fechamento aqui, dessa chave, não coloca ponto e vírgula. Mas neste caso específico, eu vou precisar colocar, porque eu estou declarando uma variável aqui, do tipo vetor, eu estou informando que esses valores aqui estão dentro, né? São os valores dessa variável aqui, tá? Então, vamos rodar agora vetores 3.java. E eu tenho uma saída exatamente igual à saída que eu tenho anteriormente. Eu tenho um código bem mais enxuto do que este aqui e também do que este aqui, né? Numa única linha eu declarei a variável e atribuí os valores para ela, tá? Isso foi com vetor. Com matrizes é praticamente a mesma coisa, né? Eu tenho esse exemplo aqui de matrizes aqui, que eu não vou executar porque é exatamente igual a essa primeira versão aqui, com o usuário fazendo a entrada dos dados, tá? Então, eu tenho esse segundo exemplo aqui, que é a segunda maneira, que seria a gente colocando manualmente para que o programa fizesse automático aqui os valores. Eu vou executar ela aqui, matriz 2.java, só para mostrar a saída, como é que fica. Esse aqui é a saída, são 3 meses por linha, então tem 4 linhas ou 3 colunas. Então aqui eu tenho, ó, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, até o finalzinho, tá? Então vamos tentar fazer a mesma coisa que a gente fez com vetores e com matriz. Eu vou pegar essa aqui que já está pronto, vou copiar, vou levar para cá. Aí o que é que eu tenho diferente aqui? Como é uma matriz, eu tenho 2 índices. Eu tenho linha coluna bidimensional. E aqui eu vou ter as separações. Aqui dentro eu vou colocar uma chave aqui para abrir e fechar cada linha. Então aqui eu tenho a primeira linha. Aqui eu tenho a segunda linha. Aqui eu tenho a terceira linha. E por último, a quarta linha. Tá? Vamos executar, ver se a saída fica igual a essa daqui. Matriz 3.java. Pronto. Veja que a saída foi exatamente a mesma. E mais uma vez eu tenho um código bem mais enxuto que isto e que isto, né? Se achar melhor, por questão de visualização, você pode fazer isso aqui, né? Separar, linha por linha, mas não é necessário, entendeu? Só um. Fechou. Aqui você está vendo exatamente como é que vai ser a saída lá, né? É isso. Até a próxima.